Brasil, esse momento que a gente chama de Brasil colonial, que é o primeiro momento da história do país. A cana-de-açúcar está presente aqui porque ela é um dos elementos que vão ser importantes do ponto de vista econômico e vão ter consequências sociais e políticas no processo de conformação do território brasileiro e da sociedade brasileira no período colonial, mas a gente vai falar dela um pouco mais adiante. O Brasil, antes da invasão, a gente já viu um pouco, brevemente, as características de algumas regiões da América, né, com os impérios indígenas, mas aqui também é uma região habitada. Nós tínhamos aqui por volta de 3 a 8 milhões de habitantes, não é um número exato porque é quase impossível fazer isso. Esse levantamento é feito a partir dos sítios arqueológicos, dos vestígios que são encontrados e também das crônicas que os europeus deixaram aqui a partir da sua passagem nos vários territórios do que hoje é o Brasil. Então, viviam em aldeias em diversas regiões, cacicados e formas complexas de organização social. Aqui na Amazônia nós tínhamos várias regiões que demonstram a existência de grandes povoados em regiões que não alagavam, e temos então aqui uma região, no caso da Amazônia, altamente habitada. Grande parte dos cronistas, dos navegantes que passaram pelos rios da região, padres jesuítas e até mesmo outros indígenas que já estavam aculturados, deixaram relatos demonstrando essas formações sociais complexas, né, com caciques que comandavam grandes regiões e formas complexas de divisão de trabalho, construções. Por exemplo, na região de Xingu, aqui no Mato Grosso do lado, nós temos o encontro de um sítio arqueológico que foi denominado Curricugu, que demonstra uma cidade que teria em torno de 2.000 habitantes, claro, uma cidade feita de madeira, empaliçada, aterrada, em uma região que não alagasse, exatamente para poder fazer uma moradia mais segura e, claro, ocupar, do ponto de vista econômico, a região. Eram povos caçadores, coletores, né, agricultores, mas também tinham amplas redes de comércio, né, muitos comércios aconteciam entre as várias regiões, o que é percebido pelas trocas culturais que existiam, principalmente na cerâmica, que é encontrada, por exemplo, a cerâmica da região de Santarém pode ser encontrada em sítios arqueológicos na região do Amazonas, já para dentro do Amazonas. Então, tinham redes de comércio, trocas culturais e trocas políticas, né? Uma ampla diversidade étnica, como o mapa mostra aqui. Os indígenas do passado não eram mesmos, né? Não eram iguais. Eles tinham vários troncos linguísticos, né? Principalmente o tronco Tupi-Guarani e o G, e outras famílias dentro desses troncos, né? Então, cada região, cada povo tinha sua língua, tinha sua característica específica. Claro, tem proximidades entre uma parte deles, mas não é o mesmo grupo indígena, o índio não é o mesmo sujeito. Então, são vários grupos indígenas que habitavam o Brasil adiante e no passado, e até hoje, inclusive, são muito diferentes dos próprios indígenas do passado. Para você entender um pouco isso, recomendo que você assista um dos vídeos que está nessa unidade, que é sobre os povos indígenas do Brasil, demonstrando as mudanças que esse povo passou e o processo de etnogênese. É uma animação curta, complementa muito o que a gente está colocando aqui na realidade, né? Só você ver o link mais adiante. Essas gravuras aqui mostram essa diversidade, né? Essa primeira do Rugendas, que foi um cara que viajou pelo país, né? Fazendo relatos da botânica, da fauna, da flora e também das pessoas que moravam no Brasil, né? Então você tem o indígena e um homem Yuri, uma mulher Miranha, sem duplo sentido, obviamente, da região norte do país, e os botocudos na região dali do Xingu, né? Essa gravura, no caso do Rugendas, as outras duas do Spix, né? Então a gente mostra aí, isso aqui é uma pequena parte dessa diversidade de povos, né? Esses viajantes, eles são responsáveis por esses documentos históricos que a gente tem aí. Inclusive, esses 3 estão presentes numa base chamada Brasiliana Iconográfica. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa parte gráfica do Brasil do século XVII, XVIII e XIX, a partir do olhar dos viajantes e pintores, tem uma visão muito interessante da fauna, da flora, das populações brasileiras naquele contexto. E quais são as consequências dessa chegada, dessa invasão europeia para esses povos indígenas, né? Nós temos uma série de impactos que são sentidos até hoje nessas comunidades, né? Porque o que ocasionou?
efeitos biológicos, né? Os indígenas não tinham proteção no corpo de anticorpos para determinadas doenças, né? O pessoal da biotecnologia sabe muito bem disso, os agentes bacteriológicos, virais, que chegaram com os europeus e se disseminaram na população, mataram milhões de indígenas unicamente apenas com a proximidade. Muitas vezes não tinha nem confronto, apenas relações ou de amizade ou sexuais, e os indígenas acabaram se contaminando com várias doenças que não existiam aqui. Da mesma forma que também os europeus se contaminaram com doenças que eles não conheciam, isso é um fato. E fora, obviamente, também uma troca biológica boa são os produtos e plantas que ambos os povos europeus e indígenas trocaram entre si, né? Por exemplo, a mandioca saiu daqui da América do Sul, da região do Brasil, foi levada, por exemplo, para a África. Na Europa também foi testada, mas eu lembro, pelo que eu lembro das leituras que eu fiz, não se aclimatou bastante. E foram uma série de plantas, frutas, etc., que foram trazidas pelos europeus da Ásia e da África para cá. Então, a gente tem um processo de trocas biológicas muito fortes, mas do ponto de vista da parte ruim disso, as doenças são o elemento mais crucial que ajuda a explicar a queda do número de indígenas. Assim como questões políticas, os europeus eles usavam as disputas entre os indígenas para se favorecer, incentivavam disputas e, obviamente, atacavam grupos indígenas que não aceitavam a dominação externa. Então, várias guerras ocorreram ao longo do processo colonial que ajudaram a dizimar uma parte da população. E muitas etnias acabaram, inclusive, não aceitando dominação, resistindo bravamente ou tendo que fugir da região que moravam, por exemplo, as que estavam no litoral, para dentro, cada vez mais dentro do território. Então, muitos grupos, por exemplo, saíram do que hoje é o Nordeste e adentraram na Amazônia, ou seja, pouco a pouco foram ter que se adaptar a um outro território exatamente por não aceitar a dominação estrangeira. Elementos culturais, né, a partir dessa relação entre europeus e indígenas, uma série de práticas culturais vão ser trocadas, né? Por exemplo, o europeu aprendeu muito com o índio o cultivo da terra, a coivara, que é uma tática de queimar e plantar, a questão das línguas, né? Muitas línguas surgiram, por exemplo, o Nhangatu, que é uma mistura de português e várias línguas indígenas. Então, há um processo de trocas culturais muito forte que acaba modificando o europeu, que já não é mais igual àquele europeu que veio da Europa, e o próprio indígena, que não é mais aquele indígena de antes da invasão. Então, a gente pode dizer que o índio de hoje não tem nada quase muito em comum com o indígena do passado. Ele se reconstruiu ao longo do tempo, pegando um pouquinho daquela imagem do passado que ele tinha e misturando com outras influências culturais. Então, ele é indígena, mas é um indígena muito diferente do índio do passado, apesar de ter muitas coisas em comum. E essa colonização, os índios que restaram acabaram sendo aculturados, né, colonizados, principalmente pelos jesuítas e outros religiosos, que a gente vai ver, inclusive, um trecho aqui de duas obras que demonstram um pouco essa relação entre indígenas e povos católicos que vieram para cá, especialmente os jesuítas. Como exemplo de observação desse Brasil colonial a partir dessa ótica da ocupação territorial, da relação entre brancos e indígenas, a partir de diversas vertentes, algumas mais violentas, outras não, eu vou mostrar aqui alguns trechos de duas obras audiovisuais importantes. Uma a gente já está vendo aqui, é a série A Muralha, de 2000, da Rede Globo, lançada na época das celebrações dos 500 anos do Brasil, né, na perspectiva dos brancos, né, 500 anos de história branca. Esse é o primeiro capítulo que demonstra um pouco dessas relações violentas entre indígenas, que a gente está vendo aqui, próximo do litoral de São Paulo, e os bandeirantes, que são grupos de caçadores e de sequestradores de indígenas e de busca de minério, né? Também buscavam minério, e saíram de São Paulo, se espalharam por várias regiões do interior do Brasil, especialmente onde hoje é uma parte de Minas e uma parte do Centro-Oeste. Nessa caminhada ajudaram a fundar cidades e, obviamente, buscar escravos indígenas, que durante muito tempo, no começo da colonização, os indígenas eram escravizados. Essa cena desse capítulo especificamente é a cena da invasão dessa tribo / etnia. Ele demonstra os personagens, apresenta rapidamente os índios e mostra esse processo da invasão
desses bandeirantes, né? Invasão para quê? Exatamente para fazer os indígenas de escravos. Bora ver esse restante aqui da cena, depois voltamos com outros comentários. Observe as diferenças nítidas de tecnologia entre indígenas e os brancos. Só um detalhe, aparece uma mulher como bandeirante aí, é uma licença histórica que a série fez porque não há relatos de mulheres que faziam o trabalho de bandeirantes. Algumas andavam com eles, mas elas eram ou prostitutas ou mulheres que carregavam objetos, como algumas indígenas que eram utilizadas como uma espécie de trabalhadoras, né, da tropa de bandeirantes. Mas, geralmente elas faziam trabalhos sexuais. Então olha aí novamente a diferença, né, a cena da mulher, da personagem Alessandra Negrini, a diferença é o uso de armas de ferro, armas de fogo, e os indígenas com as suas armas tradicionais de madeira e de pedra, né? E obviamente aí a busca por escravizar aqueles que sobraram, né, desse massacre, que era muito frequente, né? A história colonial brasileira era feita em cima de massacres, mortandades, genocídio, nessa relação inicial conturbada entre brancos e indígenas, que essa série mostra muito bem. E aí a gente tem o outro lado da moeda, essa dominação mais sutil. Esse é o filme A Missão, um filme que foi vencedor de 3 Oscars e de um prêmio Cannes. É um filme muito interessante, inclusive ele está disponível inteiro no YouTube. Eu trouxe trechos aqui da versão dublada dele, mostrando algumas formas de relacionamento entre jesuítas e indígenas na parte sul da América do Sul. Isso é na fronteira colonial ali entre a América Hispânica, nas colônias espanholas de onde hoje é Paraguai e Argentina, e do sul do Brasil, das colônias que eram de Portugal naquela região. O filme conta a história de um grupo de jesuítas que está querendo catequizar uma região, uma tribo específica naquela região, e formar um aldeamento, como já falamos anteriormente. Até certo ponto são bem-sucedidos, mas já naquele momento do filme, isso por volta do começo do século XVIII, já tem uma resistência dos governos europeus, especialmente Espanha e Portugal, à presença de jesuítas. Inclusive, os jesuítas se tornaram muito poderosos. Inclusive, são expulsos depois de Portugal e Espanha pelos governos, no caso de Portugal, do Marquês de Pombal, porque se tornaram muito importantes. Mas eles tiveram um papel relevante na ocupação territorial da América do Sul, no processo de aculturação dos indígenas, né? Enquanto que os bandeirantes faziam dominação violenta, aqui, apesar de existir violência também, ela é mais sutil, ela é menos presente. A dominação aqui é mais simbólica, né? Ensinar o idioma, ensinar os indígenas a serem bons católicos através das artes. Então a música que aparece aqui não é algo era muito frequente, não é gratuito. Nós temos o uso do teatro e da própria pedagogia, né? Os jesuítas são os criadores da escola no Brasil. Então, esse processo aí que a gente vê aqui o indígena nesse encontro inicial, né, dessa resistência, que não vai durar muito tempo, o índio quebrando o oboé do jesuíta, mas uma parte do grupo aceita ele e leva ele para próximo deles. E aí começa, no caso do filme, a história, mas representando muito o que acontecia. Muitas vezes os jesuítas tinham resistências e em outras vezes não. Então, era uma dominação muito sutil que eles faziam. E aí começa o processo, né? A entrada
a negociação, né? A gente vê aí um processo de negociação cultural entre o jesuíta e esse grupo indígena, que aceita recebê-lo, né? Ele vai fazer parte agora do cotidiano dessa aldeia e vai fundar um aldeamento jesuíta, né? O processo de catequização na imagem Nossa Senhora e Jesus, né? Passando pelos indígenas. Então, há uso de imagens, de figuras e processo de construção do aldeamento. O filme mostra muito bem, inclusive, né? Tive aí já outros indivíduos jesuítas, né? Inclusive esse personagem que aparece aí do Robert De Niro, inicialmente ele é um sujeito que mata índios e aos poucos vai se afeiçoando por eles e acaba se tornando um padre jesuíta ao longo da história. Estão construindo aí a igreja dentro do assentado do aldeamento e já tem aí todo o local construído, né? É o local onde acontecem essas relações sociais e culturais entre esses povos e essa lógica católica. Inclusive o filme tem uma visão, ela acaba não sendo muito crítica em relação ao papel dos jesuítas na catequização, né? Inclusive essa cena é muito bonita, apesar de ser sem a questão crítica, mas tem cenas muito bonitas, inclusive. Olha o belo sorrisinho do garoto. E aí a gente tem o coral de indígenas, era muito utilizado o canto no processo de catequização. No filme, o coral é usado como forma de convencer os administradores espanhóis de que o assentamento estava dando certo. Então é isso, pessoal. A gente vai se despedindo por aqui. Acompanhe os outros elementos da unidade